Afinal, somos um corpo? Temos uma alma, um espírito? Como que funciona isso em nós? Fica aqui comigo até o final para aprendermos hoje sobre o funcionamento de um homem e de uma mulher. Pessoal, a Bíblia vai nos evidenciar que somos um ser tripartido. O que significa isso? Significa que somos compostos de 3 partes. O homem se divide em corpo, alma e espírito. Vamos aprender um pouquinho sobre essas 3 partes, a começar pelo nosso espírito. O espírito é a nossa essência, o nosso homem interior. É a parte que lida com a dimensão espiritual, a nossa parte que conhece e tem contato com Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus é espírito, portanto, é no nosso espírito que conhecemos a Deus por causa da sua essência. O homem não é um animal, pois está na mesma categoria de Deus e foi criado para ter comunhão com Ele. No livro de Gênesis, veremos Deus criando todas as coisas por meio da palavra. Ele fala e todas as coisas são criadas. Porém, na formação do homem, a Bíblia nos diz que o Senhor modelou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou seja, a essência de quem ele é. Por isso, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não de um animal como se é ensinado. A verdade liberta. Após a queda, vemos que Adão morre espiritualmente. O pecado da desobediência a Deus fez com que Adão perdesse a sua conexão com a fonte. Logo, toda a humanidade herdou a morte espiritual e, desde então, nascem apenas com a sua alma, ou seja, a razão e o intelecto em operação, mas sem a vida no espírito. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, passamos pela experiência chamada de novo nascimento, onde o nosso espírito é recriado, regenerado. Então passamos a ter uma profunda comunhão com Deus e os olhos da nossa alma e do nosso entendimento se abrem. Por isso Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto não passamos pelo novo nascimento, a nossa compreensão sobre o mundo e sobre tudo o que nos cerca ficará limitada à nossa razão, que é uma razão natural, humana, desconectada da sabedoria e do entendimento divino. Por isso, quando somos pessoas naturais, jamais iremos compreender as coisas espirituais, pois o espírito ainda está morto e inerte dentro da pessoa. Ele precisará da ação do Espírito Santo para levá-la ao arrependimento e à revelação do Evangelho. Depois disso, meus queridos, tudo muda. Quando lemos o Antigo Testamento, veremos em vários livros profecias sobre a vinda de Cristo e como ele redimiria a natureza humana por meio do seu sacrifício perfeito. O profeta Ezequiel disse no capítulo 36, Vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, receberíamos a nova natureza, tendo o nosso espírito regenerado, e seríamos capazes de obedecer a Deus pelo poder do Espírito Santo. A lei de Deus, meus queridos, apenas revelam a santidade de Deus e mostra para o homem que ele não é capaz de ser santo pelas suas próprias forças e de que precisaríamos de um poder à parte para sermos capazes de andar em santidade. Esse poder é o enchimento do Espírito Santo por meio do novo nascimento. A nossa razão é naturalmente inclinada para uma mentalidade caída e precisamos urgentemente entender o Evangelho pela revelação do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem de seu caminho pecaminoso e da necessidade de ser transformado. Paulo, em 2 Coríntios 5,17, vai nos dizer que, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E também há um diálogo muito interessante entre Jesus e Nicodemos, que era um mestre da lei daquela época, em que Jesus explica para ele a necessidade do homem nascer de novo para receber a natureza de Deus. Nicodemos era um mestre da lei, porém era um homem natural. Ele entendia sobre as coisas de Deus a partir da sua razão, tanto que ele pergunta para Jesus: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus responde para ele:
Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Agora vamos entender sobre a nossa alma. A alma são as nossas vontades, intelecto e desejos. É a parte que raciocina e pensa. A alma sempre se inclinará para o nosso espírito quando esse estiver vivo por meio do novo nascimento, vivendo assim uma vida guiada por Deus. Ou ela se inclinará para o nosso corpo, agindo de forma alheia, apartada da vontade de Deus. Quando a alma se inclina para a natureza de pecado, a parte não regenerada em nós, ela irá nos dirigir às obras da carne, que estão descritas no livro de Gálatas. Se nós não nascemos de novo, naturalmente a nossa alma irá se inclinar para as coisas que estão escritas em Gálatas 5, do 19 ao 21, que diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, quando passamos pelo novo nascimento e pelo enchimento do Espírito Santo, a nossa alma se inclinará para as coisas do Espírito, que também estão descritas em Gálatas, no mesmo capítulo 5, no versículo 22 a 25. Veja só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertençam a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que nós somos um sacrifício vivo, pois vivendo num corpo que possui naturalmente uma inclinação para o pecado devido à queda, pelo novo nascimento e enchimento do Espírito Santo, crucificamos e submetemos o nosso corpo à vontade de Deus, sendo fortalecidos pela natureza de Jesus em nós. E fazemos isso com entendimento, como Paulo diz em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo ainda nos alerta a não moldarmos a nossa alma e a nossa forma de pensar segundo o sistema deste mundo, que é baseado em aparência e coisas materiais. Veja só o que ele fala em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso quer dizer? Que quando nascemos de novo, a nossa alma precisa agora passar a viver de acordo com a nossa nova natureza. É aquela que está presente no nosso espírito. É a realidade de Cristo em nós, e não mais sermos governados pelos nossos desejos, vontades e sentimentos, mas sim guiados pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, que é o quê? Boa, agradável e perfeita. Já pensou em viver algo que seja bom, agradável e perfeito para você? Então, essa é a vontade de Deus para nós. E nós vamos conseguir desfrutar dela, transformando sempre a nossa forma de pensar, não aceitando o que este mundo nos impõe, mas sempre buscando a verdade daquilo que Deus diz sobre tudo. Renovar o nosso entendimento é alinhar a nossa alma com a verdade que liberta. O que o mundo está dizendo sobre casamento? O que o mundo está dizendo sobre família? O que o mundo está dizendo sobre relacionamentos e identidade? Agora, o que Deus sempre diz acerca dessas coisas? Ora, quem estabeleceu o modelo de família, de casamento, de relacionamento, o trato com as pessoas, foi o próprio Deus que governa tudo. Enquanto ser humano, criado por ele, eu preciso me alinhar com a verdade e não me fundamentar sobre uma mentira estabelecida pela razão humana. Já entendemos que a razão humana está comprometida desde a queda no Éden e que somente em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de sermos salvos dessa corrupção e sermos libertos na nossa maneira de pensar. E por fim, o corpo, que é o nosso veículo neste mundo, é a nossa casa, onde habita a nossa alma e o nosso espírito. Se eu ainda não nasci de novo, meu corpo dará vazão a todo pensamento e vontade que vier sobre a minha alma. Isso significa que eu posso ser governado por um sentimento enganoso sobre a minha identidade
e praticar com o meu corpo qualquer pecado que me der vontade, porque eu ainda não tenho a natureza de Deus. O corpo apenas responderá ao que a minha alma estiver me dizendo. Porém, quando eu tenho o espírito regenerado, o corpo se absterá de toda forma pecaminosa, porque quando nós nascemos de novo, naturalmente não vamos querer mais pecar. Uma ovelha nunca volta para a lama depois de um banho, mas o porco sim. E obviamente, quando eu nasço de novo, eu tenho os olhos do meu entendimento iluminados. O Espírito Santo começa a mudar a minha forma de pensar e os hábitos que são nocivos ao meu corpo e nos ajudará a transformar o nosso sistema de crenças pela fé. Paulo relata isso em 1 Coríntios 9, 27. Ele diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha a ser eu mesmo desqualificado. O que ele está dizendo aqui? Que ele não se deixa mais ser dominado pela vontade da carne, mas ele subjuga o corpo a ser guiado pela vontade de Deus. Agora vive em seu espírito. Veja só, Paulo foi um ferrenho perseguidor dos cristãos e mandava matar vários deles. E após o seu encontro com Jesus, ele se converte recebendo a nova natureza em seu espírito. Paulo se torna o maior pregador do Evangelho na Nova Aliança, e ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mudança de natureza, da forma de pensar. Paulo passou por uma metanoia, que significa arrependimento, mudança na forma de pensar. Assim acontece com todos aqueles que se convertem de forma genuína a Jesus. Se tornam um novo homem e uma nova mulher e começam a andar na sua verdadeira identidade que Jesus estabeleceu. Bom, meus queridos, a Bíblia nos deixa as disciplinas espirituais como armas e ferramentas para crescermos espiritualmente. E essas práticas são a oração, o jejum, a adoração, a leitura da palavra, a comunhão e o congregar com a igreja. Todas essas disciplinas nos fortalecem no espírito e ajudam a renovar diariamente o nosso pensamento, entendendo quem nós somos em Cristo Jesus. Não abra mão delas. Jesus diz em Lucas 21, 19 que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Portanto, não seja governado pelos valores deste mundo, mas sim pelos princípios do reino de Deus. Não seja governado pelos seus sentimentos, mas pela fé e pela direção do Espírito Santo em sua vida. Seja perseverante e constante em andar com Jesus. Se você cair e falhar, ore, peça perdão a Deus. Permita que Ele te levante para continuar a caminhada pela fé. Deus é um bom Pai que nos escolheu e se entregou por nós, quando ainda éramos pecadores. Tudo aquilo que eu e você precisamos encontraremos no sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Ele tem a paz, a alegria e a identidade verdadeira que eu e você precisamos para viver. Se você ainda não passou pela experiência do novo nascimento, eu te encorajo a entregar sua vida a Cristo Jesus e fazer dele o seu único Senhor e Salvador, e a convidar o Espírito Santo para fazer morada em você. Você nunca mais será o mesmo. E se você já é convertido a Cristo, a verdade que nos liberta, persevere e seja fortalecido nele, para que você desfrute da sua presença e viva o seu propósito aqui nessa terra. Jesus está voltando e isso deve ser motivo de alegria para nós que fomos feitos filhos de Deus. Comenta aqui embaixo como que esse entendimento de corpo, alma e espírito te ajudou a entender melhor as coisas. Deixe o seu like se você curtiu e compartilhe com mais pessoas para que possamos viver com mais entendimento nesta terra. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte. Será um prazer ter você aqui.